Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O número de empresas abertas no Brasil cresceu. Segundo o levantamento divulgado pelo Ministério da Economia, 1.300.000 novas empresas foram abertas nos primeiros 4 meses de 2022 e outras 500.000 fecharam suas portas. Tivemos aí um saldo de 800.000 empresas a mais no país. O que o empreendedor precisa saber antes de abrir o próprio negócio? Como funciona o processo de abertura? No 15 Minutos de hoje, vamos conversar com o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, André Santa Cruz. Bem-vindo, professor André. Muito obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra participar do podcast. Nós é que agradecemos a sua presença. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV que fez a reportagem sobre o assunto para o Jornal da Record, Yuri Ascar. Yuri, nos primeiros 4 meses do ano houve um avanço na abertura de empresas em relação ao último quadrimestre de 2021, não? Olá, Celso. Olá, professor. É isso mesmo, viu? A abertura foi de mais de 1.300.000 empresas nesses primeiros 4 meses de 2022, o que significa um aumento, Celso, de 11,5% em relação ao número de empresas que foram abertas exatamente nos 4 últimos meses de 2021. E essas informações estão no boletim mais recente do Mapa das Empresas, uma ferramenta da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, que fornece os indicadores sobre abertura, fechamento e o registro de empresas no país. E segundo esse mesmo boletim, o tempo médio para abrir uma nova empresa no Brasil é hoje de 1 dia e 16 horas. Eu queria perguntar para o professor o significado desse tempo, principalmente se a gente comparar esse resultado brasileiro com outros países, especialmente aqueles de economia mais desenvolvida. Isso é um bom tempo, professor? É um ótimo tempo. Para você ter uma ideia, Yuri, quando o Banco Mundial fazia aquele relatório Doing Business, que avaliava a facilidade ou a dificuldade de fazer negócios num país a partir de diversos indicadores, ele analisava um dos indicadores que era justamente a abertura de empresas. E há pouco mais de uma década no Brasil, esse tempo era de mais de 150 dias. Então, olha a redução que a gente teve aí nos últimos anos. E quando começamos a fazer essa análise aqui no governo, a partir de janeiro de 2019, o tempo era de 5 dias e 9 horas. E hoje nós chegamos ao tempo recorde de 1 dia e 16 horas, uma redução de quase 70%. É um dado muito positivo e que estimula, incentiva o empreendedorismo. Essa é a nossa grande meta. O Brasil que já teve, na década de 90, um ministério da chamada desburocratização, né? O tempo atual representa uma queda de 8 horas em relação ao que se demorava para abrir uma empresa no fim do ano passado. Reduzir o tempo para a abertura de uma nova empresa é muito importante para o empresário, mas também ajuda a economia do país, não é mesmo, professor? Sim, especialmente num período como esse, que a gente está saindo de uma crise decorrente da pandemia, é muito importante que a gente crie um ambiente de negócios favorável, amigável a quem quer empreender. E isso estimula a abertura de novos negócios, principalmente pequenos negócios, que são os mais impactados com essa redução de burocracia. E a gente sabe que grande parte dos empregos gerados e da renda gerada para a população vem desses pequenos negócios. Então, isso é realmente muito importante. Agora, professor, esse tempo também varia de acordo com cada estado e até a cidade, né? O governo federal trabalha junto a estados e municípios nesse processo de facilitação para a abertura de novas empresas? Sim, o governo federal tem políticas públicas de simplificação e desburocratização que a gente procura levar para todo o Brasil por meio de uma atuação conjunta com os diversos atores que são envolvidos nesse procedimento de abertura de empresas. E o procedimento de abertura de empresas é um procedimento naturalmente complexo que envolve atores de todas as esferas. Governo federal, por meio da Receita Federal, do próprio DREI, o departamento que eu dirijo, estados, por meio das juntas comerciais, secretarias de fazenda estadual, municípios
municípios também, por meio das secretarias de finanças municipais e alguns órgãos licenciadores. Então, para isso existe uma rede, que é a Rede Sim, ela é coordenada no âmbito do governo federal pelo DREI e pela Receita Federal, e por meio dessa rede a gente tenta integrar da melhor forma possível todos esses órgãos para que o processo, no final das contas, para o empreendedor, seja o mais simples possível. Das novas empresas abertas nesses primeiros 4 meses do ano, a grande maioria, 82,5% dessas empresas, elas são individuais, os MEIs. O senhor tem alguma informação? É possível separar se dentro aí dessa quantidade toda tem aquelas pessoas que perderam empregos formais e tiveram que partir aí para o empreendedorismo, para um negócio próprio? Ou se tem também aquelas pessoas que já atuavam como empreendedores ou microempreendedores no mercado informal e resolveram legalizar a situação? É possível quantificar isso? Quantificar exatamente não. A gente sempre tem essa discussão, né, quando se trata do MEI. Se esse número expressivo de MEIs registrados é decorrente do que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. A leitura que eu faço é diferente. O MEI é uma política pública bem sucedida de formalização de atividades que historicamente ficavam na informalidade. Então, é importante que a gente traga esses empreendedores para o mercado formal, e isso a gente faz facilitando o processo de registro deles. O MEI, ele tem um processo muito simplificado. É um processo que é feito diretamente no portal do empreendedor, pelo preenchimento de um formulário simples que em poucos minutos já se consegue o CNPJ. O MEI, ao se formalizar, ele passa a ter toda uma proteção, por exemplo, da Seguridade Social, porque aquilo que ele vai pagar em tributação vai também para a Previdência. Então, tem um impacto social importante também a gente trazer todo esse pessoal para a formalização. E eles geram empregos também e geram renda nas comunidades em que atuam. E o senhor falou, né, que o MEI ele é aberto em um processo ainda mais simplificado, em poucos minutos. E a gente pensando que a maior parte das empresas abertas no período são exatamente de microempreendedores individuais, a gente pode dizer também que é um fator que contribui para essa redução no tempo, né? Porque tem menos burocracia, então ajuda essa média a chegar a pouco mais de um dia hoje e chegar talvez na meta em menos de 24 horas, né, também. Sim, sem dúvida. Isso contribui e a nossa meta é, até o final do ano, termos 100% das empresas abertas em menos de 24 horas. Estamos chegando perto dessa meta e vamos conseguir. Isso é fruto de uma série de iniciativas que adotamos nos últimos anos, né? A Lei da Liberdade Econômica, que trouxe mudanças importantes na Lei de Registro Empresarial e na Lei da Rede Sim. Há mais recentemente a Lei da Melhoria do Ambiente de Negócios, que trouxe mais mudanças ainda na Lei de Registro Empresarial e na Lei da Rede Sim. O projeto Balcão Único, que criou um fluxo simplificado para a abertura de empresas e já foi implantado em 24 estados. O uso da assinatura eletrônica GovBR, porque todo o processo de abertura de empresas hoje no Brasil inteiro é digital. A gente conseguiu levar o uso da assinatura eletrônica GovBR já para 24 unidades federativas, até o final do ano teremos em todas. É um processo muito mais simples do que o uso do certificado digital. Então, são políticas bem-sucedidas que facilitam a vida de quem quer empreender, estimulam o empreendedorismo e trazem um impacto muito positivo para a economia, o que é muito importante, principalmente nessa fase pós-pandemia que estamos vivendo. Além das iniciativas estabelecidas pelo Ministério da Economia, a gente pode acreditar a tecnologia, a velocidade de abertura de empresas, né? Pois atualmente até os cartórios estão aceitando a confirmação digital. Não é isso, professor? Você tocou num ponto muito importante. Todas as nossas políticas públicas de simplificação e desburocratização, aquelas que começamos a adotar ali desde o início de 2019, são baseadas na transformação digital de serviços. Tanto que o DREI, até bem pouco tempo atrás, o departamento que eu dirijo, ele integrava a Secretaria
Secretaria de Governo Digital. Na recente reforma do Ministério é que a gente passou para a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, depois que todo o trabalho de transformação digital foi concluído com sucesso. Então, sem dúvida alguma, nada do que conquistamos até agora em termos de simplificação e desburocratização teria sido possível se não fosse o incentivo à transformação digital de serviços que foi implementado desde o início de 2019. O senhor falou da importância, dessa criação das novas empresas individuais, do tipo MEI, mas é claro que também é muito importante para a economia incentivar o surgimento daquelas empresas tradicionais, maiores, inclusive as limitadas, como a gente conhece, porque elas geram também mais vagas de emprego. É fácil abrir hoje uma empresa dessa, igual é fácil abrir o MEI, ou ainda precisa de uma estrutura, de um advogado, de um contador, e esse esforço do governo em desburocratizar inclui medidas também para essas empresas? É quase tão fácil quanto. Por exemplo, uma das primeiras medidas que tomamos lá atrás, ainda com a medida provisória da liberdade econômica, MP 881, foi a alteração da lei de registro empresarial para criar o registro automático de sociedades limitadas quando se usa um contrato padrão que foi estabelecido aqui pelo departamento. Então, se você quer hoje constituir uma sociedade limitada, e ela pode ser também sociedade unipessoal, foi outra mudança importante que nós fizemos na legislação, isso não era possível, a gente, a partir da lei da liberdade econômica, passou a permitir a sociedade limitada com uma pessoa apenas. Se você utilizar um contrato padrão que é disponibilizado pela junta comercial, é um contrato padrão estabelecido pelo DREI disponibilizado pela junta, o registro é automático, o CNPJ sai imediatamente, sem nenhum tipo de análise humana naquele contrato. Então, essa foi outra medida que nós tomamos em 2019 e que, com certeza, é um dos motivos para esses números que a gente está conquistando aqui. Quem não quer se tornar um MEI, o processo é mais difícil, demora mais? O que é necessário nesse caso? O processo, quando você vai abrir uma empresa normal, digamos assim, como o Yuri mencionou, uma sociedade limitada, ele não é tão simples quanto o do MEI, mas hoje ele está muito mais simplificado do que era antes. Aí, nesse caso, você vai procurar junta comercial. Todas as juntas comerciais do país hoje são digitais, então o processo é todo digital. Se o empreendedor optar, como eu disse, pelo uso do contrato padrão, o registro é automático, ele já recebe imediatamente o CNPJ, e são essas as empresas, Celso, que acabam representando esse número que a gente colocou aí, de 1 dia e 16 horas. Se, a depender do lugar no Brasil hoje, se você começar o processo de abertura de sua empresa de manhã, você já conclui à tarde, ou no máximo, no dia seguinte, você já está com o CNPJ em mãos. E mais de 60% dessas empresas, elas são classificadas como o que a gente chama de baixo risco. E a lei da liberdade econômica, ela dispensou as atividades de baixo risco dos procedimentos de licenças e alvarás. Foi outra grande medida de desburocratização que criamos. Então, a partir do momento que ela obteve o CNPJ ali na junta comercial, ela já pode começar a operar, porque ela está dispensada de licenças e alvarás. Então, é também muito fácil e rápido hoje já para você abrir uma empresa, mesmo que não seja MEI. E, professor, tão importante quanto abrir essas novas empresas para a economia, claro, é tentar fazer o possível para mantê-las em funcionamento, E um dado do IBGE, em 2020, já indicava que 1 em cada 5 empresas novas fechava as portas no primeiro ano. Em 5 anos, menos da metade sobrevivia. Qual é o diagnóstico que o governo faz da situação, por que isso acontece e como resolver? Os economistas chamam de mortalidade infantil das empresas, é um problema histórico no Brasil. E isso se deve a diversos fatores. Um deles é aquele que eu tinha mencionado antes, o tal do empreendedorismo por necessidade. Às vezes, a pessoa vai empreender por uma questão de necessidade e não de vocação ou outra coisa do tipo, e isso contribui para o insucesso precoce dos negócios. O que o governo tem que fazer nesses casos? Ter políticas públicas de incentivo a esses novos empreendedores, especialmente empreendimentos inovadores. Isso se faz por políticas de crédito, e aí o mapa de empresas agora também mostrou na coletiva que fizemos, o secretário falou muito das linhas de crédito que foram abertas nesse período,
do Pronamp, por exemplo, e medidas que facilitem a criação desses empreendimentos inovadores. Eu cito, por exemplo, a implementação do Inova Simples, que fizemos em dezembro do ano passado. O Inova Simples é um fluxo simplificado para a abertura do que chamamos de startups, aqueles empreendimentos inovadores. Sobre esse caso de fechamento de empresas ou mortalidade de empresas, né, professor? É bom salientar que nós temos o Sebrae, que oferece cursos e consultoria para quem pretende empreender, né, criar o seu próprio negócio. Agora, estas novas empresas, professor, chegam no momento em que a economia brasileira ainda se recupera do baque provocado pela pandemia e enfrenta efeitos da guerra sobre os preços de produtos. Essa situação é um desafio ou é uma oportunidade, hein? Eu acho que muitos empreendedores estão vendo oportunidade na crise e o papel do governo nesse momento é incentivá-los. E não há melhor incentivo do que a redução da burocracia e a adoção de políticas públicas de simplificação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, André Santa Cruz. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Celso. Foi um prazer e uma honra participar aqui do podcast com você e com o Yuri. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Yuri Ascar. Yuri. Obrigado, Celso. Obrigado, professor. Obrigado a toda a equipe. Até uma próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e da estagiária Kátia Brazão, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.